Olá pessoal, mais uma vez o professor Otávio Castellani aqui para o Saboreando a Física, agora com uma dica boa, na verdade, fórmulas de física que caem mais no Enem, né? Mas antes disso, dá uma curtida que é importante, porque o YouTube, toda vez que ele vai fazer uma análise para divulgar os vídeos, ele vê o número de curtidas. Quanto mais curtida tiver, melhor. E inscreva-se no canal se não é inscrito e ajuda a gente a continuar nesse projeto. Beleza, pessoal? Então, fórmulas de física no Enem. Importante que vocês entendam uma coisa. Essas fórmulas que eu vou colocar aqui são as que mais têm caído no Enem. Não quer dizer que as outras matérias não caiam. Tá? O importante é que essas fórmulas são as que mais caem. Mas, por exemplo, as outras partes da física que não vão aparecer aqui, elas caem de maneira teórica. Então é importante que não é as fórmulas que eu vou colocar aqui, você só vai estudar isso. Não. Tem que estudar isso, tem que estudar, na verdade, todos os tópicos que você tem que estudar de física. Porque muitas das questões são teóricas e aí não envolvem fórmulas. Algumas até envolvem um entendimento mais ou menos de uma fórmula, mas muitas das questões que caem são muito teóricas. E as que envolvem fórmulas são essas aqui. Então vamos lá. Vamos para o primeiro tópico, né? A primeira fórmula de física que cai mais. Então vamos lá? Então na cinemática, o que a gente vai encontrar? De cara, gente, aquela clássica, né? A velocidade média, não tem jeito. Distância ΔS sobre ΔT. Isso você tem que saber, não tem jeito, né? A velocidade média de um móvel é sempre ΔS, que é a distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT. E lembrando, né, as unidades no sistema internacional, né, a velocidade média sempre em metro por segundo. A distância sempre em metro. E o tempo sempre em segundos. Isso não é SI. Beleza? Beleza. Uma outra parte da cinemática que é importantíssima. Qual é? Movimento, né? Análise dos movimentos. O que nós temos? Movimento retilíneo uniforme, MRU. Né? Movimento em que a velocidade é constante. Lembra disso? Velocidade aqui é constante. Consequentemente, não tem aceleração. E qual é a equação que cai sobre o movimento retilíneo uniforme? A própria equação horária, né? S é igual a S0 mais V vezes o tempo. Né? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, que é a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Tá aí uma outra equação importantíssima. Um outro ponto que a gente vai ver da cinemática, qual é? A gente viu o MRU, mas tem o MRUV também, né? Então você tem aí o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a característica desse movimento? A velocidade varia, só que varia a uma taxa constante. O que é essa taxa? É a aceleração constante. E claro que nós temos aquelas fórmulas, eu não vou colocar aqui porque aqui é só as fórmulas que mais caem. O que mais é pedido aqui é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Depois dá uma olhada, claro que as outras duas podem cair, você tem que saber também, mas geralmente é menos pedida, que é a equação horária da posição e da velocidade do MRUV. Então tá aqui equação de Torricelli. Beleza, então na cinemática a gente tem essas equações que caem mais, lembrando, teoria cai, estuda a teoria e claro, tem que saber as outras fórmulas, é só para vocês ficarem meio cientes. Então, próximo ponto, de cinemática, vamos agora para dinâmica. Dinâmica, e qual é a equação mais pedida na dinâmica? Claro que você até já sabe, a segunda lei de Newton, né, gente? Que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, segunda lei de Newton é a relação entre força e aceleração, que geralmente é muito mais pedido em relação à fórmula. Então, segunda lei de Newton, lembrando, né, que isso daqui é uma equação também vetorial. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E só para lembrar, no sistema internacional, a unidade de força é o Newton.
é o N maiúsculo. A unidade de massa no SI é o quilograma. E a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Vamos agora para um outro ponto. Vamos agora para fluidos. Fluidos, então, a fórmula que é mais utilizada em provas do Enem em relativo a fluidos é o quê? Do empuxo, galera. Princípio de Arquimedes, lembra do empuxo? Empuxo é o quê? É a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado. A fórmula do empuxo, lembra? Né? E aí você tem muito que tem que saber, por exemplo, a densidade da água. Né? Lembra que a densidade da água, H2O, vale 1 grama por centímetro cúbico. Que no SI é quanto? 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. E quais são as unidades no Sistema Internacional? Empuxo é uma força, lembra disso? Então a unidade tem que ser o Newton. A densidade, né, tem que ser em quilograma por metro cúbico. E o volume de líquido deslocado, que é o volume, sempre em metro cúbico, isso no Sistema Internacional. E não confunda, cuidado, o empuxo é a densidade do líquido, tá? Então não confunda com a outra fórmula, que é uma fórmula de força-peso, que é uma fórmula parecida, só que é a densidade do corpo. Lembra que a força-peso, que é o massa vezes gravidade, a gente usa muito em fluidos o quê? Densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Então cuidado, né? Então você tem aqui, são fórmulas mais ou menos parecidas, sempre vai ser densidade, gravidade e volume, só que o peso é o quê? É relativo ao corpo. O empuxo é relativo ao líquido e o que ele deslocou do líquido. E lembra, o que diz o princípio de Arquimedes? Esse volume de líquido deslocado é igual sempre ao volume do corpo que está no interior do líquido. Beleza? Vamos falar agora de calor. Então, calor, que a equação que cai mais sobre calor, é o quê? Equação fundamental da calorimetria. Lembra que nos dá a quantidade de calor, que é a energia térmica que passa sempre de um corpo para outro, e sempre quando há diferença de temperatura, e sempre passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então a equação que cai mais, Q é igual a mczinho, né, delta teta, né? Lembrando que o Q é a quantidade de calor, M é a massa da substância, C é o calor específico, C minúsculo, da substância, e delta teta é a variação de temperatura. E aqui você tem dois tipos de... A gente usa geralmente as unidades usuais e as unidades do Sistema Internacional. Então lembra, se você estiver trabalhando nas unidades usuais, o que você vai ter? Você vai ter que o calor, a quantidade de calor, é sempre em caloria. Você vai ter que a massa nas unidades usuais é sempre em grama. E você vai ter que o delta teta, a temperatura, sempre em graus Celsius. Consequentemente, o calor específico vai ser caloria por grama graus Celsius. E é importante que você se lembre que o calor específico é uma coisa que a gente tem que saber de cor. Calor específico da água, sempre 1 caloria por grama graus Celsius. Caso você esteja trabalhando no Sistema Internacional, lembra que a quantidade de calor sempre em joule, porque ela é energia sempre em joule. Então, gases, qual é a equação que cai mais? É a equação que relaciona pressão, volume e temperatura. PV é igual a nRT, lembra disso? Onde você tem a pressão, você tem o volume, N é o número de mols, R é constante dos gases e T é a temperatura. Então você tem aí a equação dos gases, PV igual a nRT. Outra equação que é muito pedida onde? Agora em ondas. Então ondas, nós temos o que? Equação fundamental das ondas, lembra, gente? V igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Também é uma equação muito pedida.
muito probleminha, e que você vai usar essa equação aqui. Lembrando, no SI, o que eu tenho? Velocidade é metro por segundo, comprimento de onda, que é uma distância, é um metro, e frequência sempre em hertz. Eletrodinâmica, que é, na verdade, a primeira lei de Ohm, né? Você tem a diferença de potencial relacionado com a corrente elétrica. Então você tem o V igual a RI, ou em alguns livros, né, você pode usar esse V como U maiúsculo, igual a RI, onde você tem que V é a diferença de potencial, a DDP, R é a resistência do resistor, e o I é a intensidade de corrente elétrica. Lembrando que no SI, a DDP é sempre em volt. A resistência é sempre em ohm, né, que é a letra ômega maiúsculo. E a corrente elétrica é o ampere. E uma outra também muito importante, que sempre pedem, são as equações relacionadas com potência elétrica, né? Então você tem a clássica, que é potência igual a trabalho sobre tempo. Sobre tempo, né? E lembra que esse trabalho, na verdade, eu posso interpretar como energia, né? Então, também é uma equação muito pedida, principalmente quando tem aqueles probleminhas de chuveiro. E aí você tem a relação dessa potência com a DDP e com a corrente elétrica. Aquelas três equações. Então você tem que potência é igual a V vezes I, né? DDP vezes corrente elétrica. Potência é igual a RI ao quadrado. E potência é igual a V2 sobre R. São as três equações de potência relacionando com DDP, corrente elétrica e resistência. E lembrando que no SI, potência sempre em watt, tá? Que é o W maiúsculo. Então, gente, essas são as fórmulas que são mais pedidas nas provas do Enem. Lembrando, enfatizando novamente, a matéria toda deve ser estudada, porque não quer dizer que as outras partes da matéria que não apareceram aqui não caem. Elas caem, só que vão cair de maneira teórica. As fórmulas, geralmente, as mais pedidas são essas, tá, gente? Isso é para você, na verdade, se organizar na hora dos seus estudos. Então, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, se inscrever se não é inscrito e beijo a todos, bom estudo!